Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, eu não sei se todo mundo viu a coletiva de ontem, né? A entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri falando sobre diversos assuntos, inclusive uma pergunta muito importante do meu amigo Vincenzo Dalicani sobre a situação do volante, né? Acho que foi ele que perguntou sobre isso, ou enfim, outro repórter, talvez o De Lázari possa ter perguntado também, agora eu não lembro exatamente, mas sobre a segunda volância e sobre como ele iria utilizar o Patrick. E, para minha surpresa, o técnico Maurício Barbieri, que pode estar tentando criar um cenário ali de tentar surpreender o adversário, de não ser 100% sincero, e ele fala que pretende usar o Patrick como segundo volante. Patrick Chuco, que chega do Santos para ser mais uma peça desse time do Atlético. E eu já tinha ouvido de outras pessoas do clube que ele era um jogador de lado de campo, né? Não necessariamente um jogador de centro de campo, como o técnico Maurício Barbieri disse que pretende utilizá-lo. E por que essa declaração ela ganha tanto peso, né? Porque no final das contas a gente tá precisando muito desse volante. Eu acho que no jogo de ontem, por exemplo, se a gente tem um Patrick no lugar do Filipinho, eu acho que o resultado poderia ser muito diferente, porque você pode gostar do Patrick jogando por dentro ou do Patrick jogando por fora, mas mais qualidade técnica e mais capacidade de fazer gols que os nossos volantes, o Patrick tem. Essa tá longe de ser minha preocupação com o Patrick jogando por dentro. A minha preocupação com o Patrick jogando por dentro é se ele vai conseguir ser o cara do passe, da distribuição de jogo, da capacidade de dar ritmo à partida. Porque se tu pega algumas imagens do Patrick como volante no YouTube mesmo, você vai ver Patrick no Goiás, Patrick no Sport. Não sendo esse cara do passe, da distribuição, da circulação de bola. Patrick sendo sempre muito cara da aceleração. Pega a bola, acelera, pega a bola, acelera, pega a bola, acelera. E Thiago, isso tem um problema? Não necessariamente. Mas a gente precisa desse jogador que faz principalmente esse movimento em U num ataque mais estático, num ataque mais posicional. O Patrick era sempre um cara muito direto, muito vertical, muito objetivo. Um cara de competitividade alta, um cara que sabia utilizar essa pisada na área que ele tem, essa capacidade de drible que ele tem. Mas um volante de outro perfil, que eu acho que pode agregar também. E eu acho que, por exemplo, esse Patrick conversa muito com o Bragantino de 2021, que foi o último trabalho de mais destaque do técnico Maurício Barbieri. Eu acho que a gente precisa começar a aceitar que a gente não vai ver o Atlético dominante, a gente não vai ver o Atlético de muita posse, a gente não vai ver o Atlético de controle. A gente vai ver um Atlético mais direto, a gente vai ver um Atlético mais rápido, a gente vai ver um Atlético mais agudo, mais incisivo. E eu acho que cada vez mais a característica dos nossos jogadores e as decisões do técnico Maurício Barbieri vão para esse sentido, vão para esse cenário. De ter um Atlético muito mais voltado para ser um time reto do que um time de circulação. E não tem problema também. O grande ponto é, será que isso faz sentido para uma Série B? Será que isso faz sentido para um Atlético que vai encarar uma série de adversários fechados num contexto de Série B? Cara, eu confesso para vocês que eu tenho minha dúvida, mas pode dar certo também. Assim, se o Atlético tá dando a bola pra, por sei lá, São Joséense da vida, dá bola pro Botafogo de São Paulo, dá bola pra Ferroviária, pro Volta Redonda, não vai ser a coisa mais difícil. E assim, sendo bem sincero, se o Atlético se credenciar como um time forte em transição, eu acho que é uma estratégia até melhor pra subir. É uma estratégia até melhor pra você ser um time que vai, pô, conseguir os resultados mais fáceis, porque seu modelo te facilita isso. Você se protege um pouquinho mais porque você vai estar num bloco médio-baixo e você vai ter uma zona de espaço mais nítida para atacar, que é a zona entre defesa e goleiro, que é a famosa zona de profundidade. Beleza, rapaziada? Eu trouxe alguns números para a gente dar uma olhada em relação ao Patrick comparado aos outros ritmistas do Atlético para a gente ter uma noção nessa tabelinha aqui. Peguei 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Os últimos 7 campeonatos brasileiros do Patrick. Óbvio que em 2024, numa Série B. E o que eu pude concluir, tá? Primeiro de tudo, nenhum desses campeonatos ele jogou como um segundo volante passador. Em alguns momentos era uma espécie de 4-1-4-1 no Internacional, com ele sendo o interno principalmente pelo lado esquerdo, uma zona que hoje o Bruno Zapelli atua. Jogando pelo lado direito, foi em alguns momentos
pelo esporte, mas nem tá dentro desse cenário, tá? Então acho que o Patrick ele ainda vai ter essa questão de se adaptar a um lado que ele não vem se acostumando a jogar, mas acho que esse não vai ser um dos grandes problemas. Lembrando, nas últimas 2 temporadas foram temporadas que ele teve uma minutagem menor, tá? Eu acho que isso precisa ficar muito claro, assim. 24 e 23 foram temporadas que ele jogou menos minutos, então é natural que ele tenha aqui menos participações com bola, porque estava menos minutos em campo. Mas eu até me surpreendi com a quantidade de vezes que ele tocava na bola nesse período aqui. Média de passes em 2022, 50, média de passes em 2021, 50, em 2020, 50, em 2019, 57, 2018, 66. Ou seja, um jogador que mesmo atuando pelo lado, ele é muito influente, ele participa bastante do jogo. Ele deixa muito a digital dele no jogo, sabe? Então, Thiago, será que ele vai ser omisso como o Raul vem sendo em questão de passes pra frente? Ou omisso de não participar tanto quanto o Filipinho? Ou errar muito como o Falcão? Eu acredito que não. Volto a dizer, em comparação às nossas peças, mesmo como volante, eu acho que o Patrick é um salto. Mesmo como volante, eu acho que o Patrick é uma melhora, tá? Então acho que esse é um ponto muito importante da média que o Patrick vem apresentando. Capacidade de passe também bem legal, tá? Capacidade de passe é liberando os 75%. Algumas temporadas melhor, outras temporadas pior, eu acho razoável. Porque você tá falando da capacidade de passe no campo do adversário também. Que na teoria são zonas mais congestionadas. Na teoria são zonas de mais disputa, de menos espaço para ter essa flutuação de bola. Os números de 18 e 19 impressionam, assim, 78, 79% de posse de bola. Lembrando que o Inter, principalmente em 2020, ali com o Abel, teve um time muito reativo, então era natural que fosse ataques mais diretos, então isso leva o jogador também mais ao erro. Então, assim, acho que não era exatamente isso que a gente estava procurando, tá? Mas eu acho que é um jogador que pode agregar. Eu acho que é um jogador que pode agregar. Tô surpreso, assim, sabe? No sentido de participação de jogo, de influência de jogo. Acho que é um jogador que não vai se esconder. Acho que você tem um meio campo ali com Raul, Patrick, Zapelli. Acho que é uma soma de características interessantes. Eu nem botaria o Raul, eu botaria mais o Filipinho porque eu acho que tem mais capacidade de desarme. Aí você prende mais esse cara como camisa 5, você deixa o Falcão mais confortável pra... Falcão não, você deixa o Patrick mais confortável pra flutuar, pra ir em zonas diferentes. E você tem ali, porra, um Bruno Zapelli, um João Cruz, um Juliano qualificando o último passe com muita qualidade técnica. O que me impressiona era a qualidade que a gente tinha, né? Fernandinho e Bruno, os números do Bruno, 81 passes em média de jogo no Campeonato Brasileiro, é um número absurdo. Como jogava bola o tal do Bruno Guimarães. Mas enfim, vamos ver. Volto a dizer, não era a peça que eu imaginava, não. Eu imaginava muito mais um Alê, um cara mais passador. A gente vai ganhar um cara mais vertical, mas também não acho que pode dar errado. Eu só tô perdendo a esperança da gente ter um time tão dominante através da posse com o Barbieri em relação ao que eu imaginava, nem que o Atlético queria ter, mas que o Atlético precisaria ter. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.